Olá pessoal, no vídeo anterior eu fiz um tutorial sobre como fazer uma avaliação utilizando o Google Forms, mas por esquecimento e também pelo tempo do vídeo que já estava muito longo, né, de 14 minutos, eu acabei não colocando a opção de montar questões utilizando textos, utilizando alternativas e utilizando imagens. Então eu vou fazer isso nesse vídeo. Então a gente vai aqui na página do Google Forms, conforme fizemos no vídeo anterior, formulários do Google, e para o formulário Google. Então tá aqui o formulário que eu criei anteriormente, só que ele tá como formulário sem título. Então a gente abre ele e como esse formulário é a avaliação multidisciplinar, eu clico aqui e eu quero colocar o nome no formulário de avaliação multidisciplinar. Eu clico 2 vezes aqui e automaticamente é transferido o nome de avaliação multidisciplinar para o nome aqui do formulário. E aí ele salva automaticamente. Então, quando a gente volta aqui, ele já altera o nome do formulário. Ah, mas eu quero colocar um outro nome, avaliação multidisciplinar terceiro A, por exemplo. Então a gente consegue editar aqui e ele automaticamente altera o nome aqui. Então, beleza. Aqui nas questões de português, eu tinha colocado anteriormente dessa forma aqui, né? Sem textos, questões sem textos. Como que eu vou colocar um texto nessa questão? Então, eu coloquei aqui, interprete o soneto da felicidade. Então, eu vou colocar aqui, soneto da felicidade, só para pegar um texto qualquer. A gente copia o texto, Ctrl C, e volta aqui no formulário. Se eu editar aqui e der um Ctrl V, ele vai ficar todo bagunçado. Ele vai juntar os parágrafos, eu consigo dar espaço, mas eu não consigo dar Enter nos parágrafos. Então, dessa forma aqui, não dá para a gente colocar um texto. Então, a gente vai ter que fazer de uma forma um pouquinho diferente. Em vez de colocar Ctrl V aqui, a gente vai adicionar título e descrição nesses dois T's aqui. Então, título a gente pode colocar, por exemplo, soneto da felicidade. E aqui na parte da descrição, eu dou Ctrl V e aparece aqui o soneto da felicidade bonitinho, com todos os versos em parágrafos diferentes. E aqui a gente consegue dar saltar linhas, por exemplo, utilizando Enter, a gente consegue editar da forma que for necessário. Então, coloco aqui parênteses, se eu quiser colocar aqui umas aspas, coloca também. E aí, assim, esse texto com título e descrição, ele vai ser uma parte da segunda questão. Então, aqui na segunda questão, eu posso colocar, por exemplo, a questão relacionada ao texto. Interprete o soneto da felicidade de acordo com alguma coisa que vocês queiram colocar. E aí, novamente, a gente coloca a alternativa correta, atribui a pontuação. Então, dessa forma aqui, eu consigo criar uma questão com texto e a questão aqui abaixo. Matemática, por exemplo, aqui eu estou colocando quanto é 1 mais 1, mas às vezes a gente precisa inserir uma fórmula que não dá para colocar aqui. Então, por exemplo, eu não vou conseguir colocar uma fórmula de Bhaskara na descrição do vídeo, ou na descrição da questão. Então, como que eu vou fazer isso? Eu clico aqui na questão e venho em adicionar imagem. A gente procura aqui a imagem no computador. Está aqui, fórmula de Bhaskara. Adiciono aqui, anteriormente eu já tinha ido no Google, já tinha salvado a imagem, e aqui está a imagem. Coloco uma descrição, fórmula de Bhaskara. E uma pergunta.
Não sei, a gente pode colocar qual o valor de x para... encontre os valores de x para a função tal. Então, onde a gente coloca aqui a função? Encontre os valores de x para a função tal. Coloco aqui as opções. Novamente, atribuo uma pontuação. E a questão correta, concluído. Torno a questão como obrigatória. E aí a gente tem aqui a fórmula necessária para fazer a questão. Se a gente achar que está ruim, se vocês acharem que está ruim essa ordem, é só clicar aqui na imagem e colocar ela depois da questão. Então, a questão está aqui e a fórmula está aqui. E temos ainda uma segunda opção, que é colocar questões com alternativas. Então, vou colocar aqui que a pergunta 1, por exemplo, e aí a gente vem de novo em adicionar título e descrição. E aí vamos supor que nessa questão tem que fazer uma associação. Associe as colunas, ou associe as respostas, por exemplo. Então, a gente coloca aqui alternativa 1 e coloca um texto. Alternativa 2, outro texto. E aí depois eu coloco as alternativas. Então, sei lá, uma resposta 1, 2, 3. B, 4, 5, 6, por exemplo. E aí essa questão vai ser do tipo que as alternativas vão ser 1, 1A, 2B, 3C e assim por diante. Então, os alunos vão ter que associar essas alternativas com essas daqui e aí encontrar uma resposta correta. Então, nesse tipo de questão também é melhor a gente colocar na forma de título e descrição. E aí, para mudar a ordem, eu coloco aqui. Então, questão 1, por exemplo. Ou coloco qualquer descrição. E aqui, associe as respostas corretas. Só um exemplo, né, de texto. Então, com esse texto aqui, eles vão encontrar a resposta associando esses números com essas letras, ok? E aí, tornar a questão como obrigatória, colocar respostas corretas. Então, é isso, pessoal. Em seguida, depois a gente só revisa, né, a prova, enviar, vem aqui no link, URL curto, copiar e enviar a questão para quem a gente quiser, ok? Espero ter ajudado novamente.